Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planetário Café, um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação e museus de ciência. Em cada edição, trazemos um convidado diferente, conversando com astrônomos do planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Naelton Araújo, Leandro Guedes e eu, Jorge Marcelino. Nosso convidado de hoje é o astrônomo e pesquisador do Observatório Nacional, Ricardo Ogando. Ricardo é graduado em astronomia pelo Observatório do Valongo e fez seu doutorado no Instituto de Física da UFRJ. É astrônomo do Observatório Nacional desde 2009. Seus principais interesses são aglomerados de galáxias, os maiores sistemas do universo e a computação, essencial para lidar com o fluxo de dados produzido por grandes mapas digitais do céu, como o Dark Energy Survey, do qual participa. Criou um curso de computação científica no observatório para preparar jovens pesquisadores para esse novo ambiente de abundância de dados. Como divulgador de astronomia, é conhecido como @Hirolango ou The Space Link. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Planetário Café e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você por esse convite para tomar esse café, né, no Planetário, com nossas canecas temáticas aqui. Um planetário que, né, a gente já se conhece há muito tempo, né, já tem muita história com o pessoal aí do curso de astronomia e tudo mais. Eu conheço o Ricardo já há muito tempo. E além de astrônomo, porque o pessoal não sabe, é que ele é um grande flautista, né? Então, realmente, ele fala que não, ele diz que não sabe nada, mas quando ele pega aquela flauta, né, Ricardo? Bondade sua, bondade sua. Bondade nada. O cara é bom mesmo. Ainda vamos ver se de repente ele dá uma palhinha no final do programa pra gente, né? Vamos tocar o Butantan aqui. Tá bom. Essa faceta do Ricardo eu não conhecia. Não conhecia, né? Mas ele é assim. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público sobre a sua trajetória na vida acadêmica. Como é que foi sua graduação e pós-graduação, para as pessoas saberem e te conhecerem um pouco melhor, tá bom? Maravilha. Bom, eu entrei na graduação em astronomia na UFRJ em 97, mas uma coisa que foi chave na época, né, além de várias coisas que a gente vai falar, que eu vou falar mais tarde, sobre a influência do Carl Sagan, né, para esse chamado, vamos dizer assim, para a astronomia, foi fazer um curso em 96 de identificação do céu aí do planetário, com Fernando Vieira, né? Então ficava lá na cúpula antiga, naquele escurinho, ar-condicionado. Eu acho que foi em fevereiro, então era muito bom ter esse ar-condicionado à noite no Rio de Janeiro, e foi incrível, né? Você, enfim, ver os alinhamentos, descobrir novas estrelas que nem sabia que existiam no céu. Então é um curso incrível que eu recomendo para qualquer um. E na época eu conversei com o Fernando. Fernando, vou fazer astronomia, o que você acha? Bom, você que sabe, é aquele jeitão do Fernando, né? Bom, de fato, fiz o vestibular, passei e toquei para frente, né? Eu me formei lá por 2002, tive que fazer um projeto final, né, o famoso TCC, um projeto final ligado à minha iniciação científica, que foi feita lá no Observatório Nacional, em São Cristóvão, né? O Rio de Janeiro tem 2 observatórios. Deixa eu pegar aqui meu domínio aqui, que eu tenho na impressora 3D. Né? Essa aqui é um exemplo da cúpula da 46, da luneta de 46 centímetros, que tem lá no Observatório Nacional em São Cristóvão. É a maior luneta do Brasil. Né? E o outro observatório, que é o da UFRJ, que forma astrônomos no nível de graduação, é o do Valongo. Então, na época, eu fiquei nessa tríade aí, vamos dizer assim, né? nessa triangulação entre Ilha do Fundão, centro da cidade, né, que é o Valongo, e São Cristóvão Observatório Nacional, onde eu fui estudar populações estelares em galáxias. Né? Cada tipo de galáxia, né, a gente vê aí nos cursos, nas apresentações do planetário, você tem vários tipos de galáxias, elípticas, espirais, e cada tipo de galáxia tem um tipo de população estelar, mais jovem, mais velha, com mais metais, menos metais.
ligado à formação de explosão de supernova e tudo mais. Então, isso foi o meu TCC, como se diz, e cuja influência, quem me chamou para o Observatório Nacional, de certa forma, foi o Ricardo Schiavon, que falou aqui outro dia no Café Planetário, né? Alguns programas atrás. Ricardo também um cara incrível, né? Um grande pesquisador, está na Inglaterra hoje, veio aí com toda a humildade falar que talvez descobriu uma galáxia aí, uma coisa e tal, não sei o quê, mas enfim, um cara com uma longa carreira internacional e realmente um cara que quando ele fez um seminário no Valongo na época, eu assisti e falei, pô, isso é incrível. Um seminário sobre grandes levantamentos do céu, né, onde você analisa uma multidão de objetos, sejam estrelas, galáxias, e aí você tenta tirar um comportamento geral, né, aprender alguma coisa do universo a partir dessas grandes amostras de objetos. Então, eu achei que isso era uma coisa bem bacana, né? Ao invés de focar num objetinho, que também tem a sua importância, eu queria ver as grandes coisas. Então, esse seminário, na época do Ricardo Schiavon, foi muito interessante e aí me levou a fazer uma iniciação científica com o Márcio Maia, né, que depois veio a ser meu orientador no Observatório Nacional. Márcio Maia, que, bom, interage bastante com vocês, na Leandro, principalmente, vocês organizaram a Semana Nacional ano passado, né? Alguns seminários, ano passado e retrasado também, né? Antes da pandemia, a gente fez um encontro aí na cúpula, né? Foi bem legal, bem legal. Mas é isso. E aí eu acabei fazendo um doutorado direto. Na época não tinha esse nome, o que na verdade não é doutorado direto, mas eu pulei o mestrado, fui para o doutorado na física da FRJ, né? E aí continuei esses estudos e defendi em 2007. Então, essa foi meio que minha trajetória, né? Começa, de certa forma, no planetário, lá em 96, aí passei no vestibular em 97 para astronomia na FRJ, que na época era uma das únicas que oferecia o diploma de astrônomo, eu queria ser astrônomo, né? O 142º astrônomo no Brasil, né? Um bicho raro, né? O que tem de astrônomo no Brasil tem numa turma de, sei lá, de administração de empresas por semestre, e talvez até mais, mas foi isso, a graduação e depois um doutorado no FRJ, no Instituto de Física, que, enfim, foi bastante desafiador, vamos dizer assim. E aí, depois do doutorado, é aquilo, né? Você faz pesquisa no nível de pós-doutorado, também continuei, aí depois eu voltei para o Observatório Nacional, e naquela época, estava começando a ter bastante movimento na ciência brasileira, de renovação de quadro, de investimentos, e então, em 2009, final de 2008, eu fiz um concurso para o Observatório Nacional. Mentira, eu fiz 2 concursos, um para pesquisador e outro para tecnologista, ao mesmo tempo. Então, eu saía de uma prova para outra, de uma prova para outra, de uma prova para outra. E são carreiras muito similares, né? Uma de pesquisa do dia, como você fala, no dia a dia, o pesquisador, o cientista, e outra tecnologista é uma carreira de pesquisa também, mas talvez um pouco mais de foco em desenvolvimento tecnológico. Então, são 2 carreiras paralelas do Ministério da Ciência e Tecnologia, na época, hoje também inovações. E então, na época, teve essa oportunidade, né, de virar um cientista no Observatório Nacional. Acabei passando para o de tecnologista e estou lá desde então, né? Ricardo, muito bom, obrigado por você estar aqui com a gente, muito legal estar te entrevistando. Sei que na sua carreira acadêmica, né, você tem uma pesquisa e tal, mas você também tem um lado de divulgador científico. Isso é muito legal, né? Hoje em dia a gente vê os pesquisadores, né, tendo um lado de divulgação científica, é uma coisa muito bacana. Fala um pouquinho para a gente dessas suas influências, como é que é a sua perspectiva em relação ao tema da divulgação científica, como é que você vê essa coisa da divulgação científica, um pesquisador e que também faz divulgação científica? Bom, além da experiência com o planetário lá em 96, na inicial, né, uma coisa que foi bastante definidora na minha vida foi numa antiga videolocadora
né? Os jovens nem sabem o que é isso, eu acho, né? Numa antiga videolocadora perto de casa, tinha lá VHS do Cosmos, do Carl Sagan, não do Neil deGrasse Tyson, que foi lançado recentemente, né? Então, tinha a fita fitas VHS do Cosmos, né? Que é a grande série que apresenta, né, o tudo que existe, né? Como se diz, né? O Cosmos, com uma abordagem bastante clara, didática, muito envolvente, né? E que mexe com a gente. E aquilo ali me deixou maluco. Negócio legal, que negócio bacana tentar entender. É claro que se você faz muitas perguntas, né? Um curso de astronomia ou astrofísica envolve muita matemática e física, né? E muitas vezes, por várias questões, a forma como isso é dado no ensino médio, né, na escola, não é da melhor forma possível, né? Então, é uma experiência não muito prazerosa, interessante e às vezes difícil para muitas pessoas. Também foi para mim, mais ou menos no terceiro ano que eu sentei e mudei de colégio, teve uma outra abordagem, né, de estudo, vamos dizer assim, e aí deslanchou, vamos dizer assim, um pouco mais as contas, como se diz, né? E é isso, quer dizer, é possível, né? E finalmente fui fazer a astronomia. Fiz também, passei para a biologia, para você ver o grau de decisão. Mas o negócio era entender o mundo, seja vivo ou morto. E, e aí fui mas o Carl Sagan realmente foi uma influência muito interessante, né? E é legal porque ele era um cientista mesmo, né? Hoje em dia a gente sabe que tem esse efeito chamado efeito Carl Sagan, em homenagem a ele, que não é um efeito bom, né? O efeito em que um cientista, a partir do momento que ele se envolve com divulgação científica, em em mostrar o seu trabalho para o público, em explicar e divulgar, ele é visto com maus olhos, né? Na verdade, deveria ser o contrário, né? Eu tô aqui, na verdade, eu poderia estar usando esse tempo para talvez estar fazendo mais um artigo, né? Mas quem é que vai ler esse artigo? Meu par e todas as pessoas que estão no entorno, né? Interessados no assunto e que gostariam de saber mais sobre astronomia, que gostariam de saber mais sobre o universo, né? E gostariam de saber mais sobre o que a gente está fazendo, né? No final do dia, né? Se você parar para pensar, de certa forma, é até uma prestação de contas para o público. E isso, para mim, acho que é muito importante. É muito importante tornar acessível a ciência, né? Falar, deixar o cientista, o pessoal diz, né, na torre de marfim, como se diz, né? Isolado e inalcançável, um gênio solitário, refletindo sobre as coisas do mundo, né? Então, não é essa a história, é realmente você tornar a ciência acessível, a ciência que hoje em dia, mais do que nunca, é feita de forma colaborativa, né? A grande ciência sendo feita no mundo hoje em dia, a grande fronteira, né? Por exemplo, né? O Naelton participou de um evento essa semana também, né? Falando da chegada da sonda Perseverance, do veículo Perseverance em Marte. Cara, você não faz isso sozinho, né? É um baita desenvolvimento tecnológico, é um monte de gente pensando que perguntas precisam ser respondidas e como responder essas perguntas, né? Um monte de gente. É claro que existem lideranças, pessoas com experiência para tocar as coisas, né? E guiar, mas as coisas são feitas de maneira muito colaborativa hoje em dia, né? Isso é essencial. E então é importante mostrar que a ciência está aí, ela faz parte da vida de muitas pessoas, né? E está conectada com a vida real, né? Ela não é uma coisa, meu Deus, poxa, você estuda estrela, ou faz radioastronomia, para que serve isso? Bom, além, né, da velha pergunta, né, para que serve um bebê, né, que é um clássico, né, da pergunta do início do desenvolvimento científico, né? Para que serve você estudar um átomo, um elétron, né? Para que serve isso? Se quem parasse para pesquisar isso lá no início, falasse, putz, cara, isso daí não serve para nada, né? Que loucura.
Isso daí é perda de tempo. Vamos, sei lá, pesquisar, não sei o que, cara, nem sei o que vai pesquisar. Não vou pesquisar nada, eu vou só ficar vendo as nuvens passando no céu, entendeu? Que é legal também, mas você pode também se perguntar, putz, por que tem nuvem no céu? Né? Por que o céu é azul? E todas aquelas perguntas que as crianças, quando são, né, pequenas, estão ainda cheias de curiosidade, fazem. Né? E, claro, concluindo, a partir do momento que você estudou o átomo, o elétron, entendeu as propriedades dos elementos químicos, as transições atômicas, tudo isso, através de um longo caminho, né, de décadas, chegou a esse nosso bate-papo. Né? Afinal de contas, a gente está usando um computador com uma webcam, com uma rede sem fio ou com fio, que seja, tudo essa tecnologia que começou lá no entendimento do átomo. Então, você vai me perguntar, bom, para que eu vou entender matéria escura ou energia escura? Cara, só Deus sabe, né? Porque realmente a gente não tem a menor ideia do que vem aí. Né? É muito difícil planejar essas coisas. Nenhum cientista acorda de manhã falando, puxa vida, eu vou fazer o melhor smartphone do mundo, com a câmera de maior megapixel, com a maior resolução de tela e com o maior alcance com a maior bateria e o maior alcance de rede. Porque essas não são perguntas, né? Não são coisas respondíveis. Né? Você teve que criar a internet, você teve que criar a rede de GPS, você teve que criar todo um desenvolvimento de física do estado sólido, né? Dos transistores, né? Dos microchips, para chegar finalmente no bendito. Né? O meu daqui está todo quebrado, coitado. Mas, né? É todo um desenvolvimento correndo em paralelo, pessoas fazendo diferentes coisas, né? Em diferentes frentes, em diferentes áreas da física, para você chegar num grande produto tecnológico. Né? E aí, bom, quem faz isso são pessoas. Então, você precisa ter gente preparada, treinada. Claro que o Brasil tem uma grande... tem muito a superar ainda nessa frente em termos de educação. Né? Tem muitas pessoas ainda que estão à margem de uma boa educação, mas você também mostrar para elas, né, a ciência, né, dar uma inspiração e gerar mecanismos, né, onde a ciência pode ajudar a elas a entenderem o lugar da matemática, da física, da biologia, dentro desse contexto educacional que por várias questões, às vezes, é limitado, isso é muito interessante. Então, são coisas que se complementam, né, para dar uma formação, né, que é a palavra da moda, holística, né, mas uma formação mais completa para as pessoas e permitir que a gente tenha uma cultura, no final do dia, né, uma sociedade mais avançada em vários sentidos, não só tecnológico, mas cultural, né, e, enfim, humano. Ricardo, cara, muito bom falar contigo, é sempre muito bom conversar com você. A gente já fez várias coisas juntos. Você lembrou do Astronomia e Entardecer, né? Que esse ciclo de palestras maravilhosos. E na pandemia também, né, cara? A gente fez várias coisas ali online, né, do OAN com o Planetário, naquele momento lá, no auge da pandemia, né? Quando a gente estava buscando coisas para a gente fazer, inaugurou as que lives, né? A gente chegou a inaugurar as lives do observatório, né? Inauguramos, é verdade. Virou, depois os caras... Inauguramos os grandes encontros. Os grandes encontros, foi bem legal. Bom, eu quando estava fazendo o mestrado, você estava fazendo o doutorado, né? E eu aprendi muita coisa contigo, cara, naquela época, não só sobre galáxias, sobre grandes estruturas, mas principalmente de Python, né? Python, que é uma coisa que eu uso muito hoje, eu aprendi contigo. E eu concordo muito com essa tua visão aí sobre a questão da divulgação científica e da pesquisa. Eu falo sempre para quem tem a tendência, né, mais para a divulgação científica, mas não tira o pé da pesquisa, entendeu? Fica com o pezinho na pesquisa até para você poder entender sobre a ciência que você divulga, né? O fazer científico. Então, cara, essa tua visão eu acho perfeito e me parece que é uma visão que está se estabelecendo, né, nas últimas gerações aí de cientistas. Né? A gente ainda pegou a transição, a gente ainda pegou aquele momento que ainda era uma coisa que o efeito Sagan aí estava muito...
Tinha um peso muito grande, né? Muita gente da geração nova, né, está nas redes, está participando de live, está fazendo seminários, escrevendo artigo em revista, está fazendo um monte de ação, né? Agora, é importante também que a geração que está mais em cima, e se depender de mim, por exemplo, né, eu vou fomentar isso, né? Vou fomentar o máximo possível. É importante que a geração que está em cima, que mais velha, vamos dizer assim, não é o nosso caso, e que ela não veja, né, supere esse tipo de visão também, para que esse tipo de atividade seja valorizada de fato, né? E não apenas no papel. Então, quando esse cara chegar numa prova, num concurso, em algum lugar, né, e ele colocar isso no currículo, isso seja realmente valorizado, contado ponto, né? Que é uma maneira de você fomentar isso, né? Porque no final do dia todo mundo tem um tempo finito, um tempo limitado, né? E vai tomar uma decisão. Poxa, eu preciso publicar um artigo para garantir minha próxima bolsa, ou eu vou um artigo científico numa revista, né, gabaritada internacional, ou eu vou fazer aqui uma AstroThread BR, por exemplo, né? E então são decisões do dia a dia que a pessoa tem que tomar e que você então tem que criar mecanismos para fomentar isso, né, de verdade, né? E realmente é uma ação comunitária. Todo mundo tem que estar meio que alinhado nisso daí, né? Para de fato Perfeito. as coisas serem mostradas, né? É uma questão de cultura científica, né? Cara, o seu trabalho hoje ele é muito voltado para as grandes estruturas, né? Então, eu vou te pedir para explicar para a gente o que são essas grandes estruturas, o que são os aglomerados de galáxia, clusters, onde é que como nós observamos esses aglomerados. Se puder dar um panorama aí para o nosso público. Cadê meu aglomerado de galáxias? Não está aqui, foi embora, sumiu. Bom, você tem um aglomerado de galáxias no seu escritório. Não, pelo menos o aglomerado de mentira, né? Uma imagem dele. Ele deve ter se inspirado no Men in Black, né? Daquele do gato, que a galáxia ficava na coleira do gato. Deve ser isso. Achei meu aglomerado, está aqui meu aglomerado, né? Eu sempre mostro aqui, o aglomerado da NASA. Lindo. Né? Então você tem um monte de galáxias aqui juntas, né? E elas estão juntas por causa da força da gravidade, né? A força da gravidade é a grande força que rege as estruturas do universo afora. É uma força de longa ação. É o que mantém os planetas girando em torno do Sol, é o que mantém o Sol girando em torno do centro da nossa galáxia, Via Láctea, e mantém enfim, a Via Láctea faz parte de um grupo pequeno de galáxias, né? Seria um aglomerado de galáxias pequeno, que a gente chama de grupo, né? Junto com Andrômeda, né? A Via Láctea e Andrômeda são as maiores galáxias desse grupo local, mais no universo afora você tem grupos de diferentes tamanhos, até aglomerados com cerca de 1.000 galáxias, né? E que a força da gravidade que mantém essa coisa coesa, né? Essas galáxias juntas, né? E isso daí faz a grande teia cósmica no final do dia, né? Então você tem todos esses filamentos espalhados do universo afora de galáxias que estão juntas por essa força da gravidade. E então uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos, né, dentro de um projeto que eu vou falar mais daqui a pouco, que é o Dark Energy Survey, acho que talvez seja até uma boa hora de mostrar alguns slides dele, para não ficar muito solto no ar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza? Então, o Dark Energy Survey, que é o levantamento da energia escura em inglês, né? Energia escura, que é uma componente misteriosa do universo. Ela é responsável pela expansão acelerada do universo, foi descoberta há uns 20 anos atrás. Ninguém sabe o que é, só sabe que o universo está expandindo de forma acelerada, então, e chamaram essa coisa de energia escura, né? Essa fonte dessa aceleração. E desde então tem um monte de projeto no mundo, projeto astronômico, tentando entender esse cara. Um dos projetos do qual o Brasil fez parte, né, com alguns pesquisadores, é esse Dark Energy Survey, que é um levantamento feito aqui nesse telescópio Blanco, no Chile. É um telescópio de 4 metros,
né? Tá aqui ele parece meio que um TIE Fighter, né? Então, um telescópio de 4 metros no Chile, que foi todo reformado, ele é da década de 70, mas foi todo reformado para esse projeto, e adicionaram uma câmera nova aqui, gigante, tá? Que é essa coisa preta aqui no meio, no foco dele aqui, né? Além dessa reforma, eles fizeram uma câmera nova de 570 megapixels, né? Alta, isso sim, alta resolução. Super sensível no vermelho, porque para você observar galáxias distantes, em geral, elas vão estar na faixa mais vermelha do espectro, então é importante ter essa sensibilidade. E a área dela também é bastante grande, né? É equivalente a umas 14 luas cheias no céu. É uma área bem, bem grande mesmo. Então, ela é muito interessante, essa câmera, né? Para mapear o céu rapidamente, né? Porque se você tem uma área grande da câmera, né? Você faz uma foto da região, depois faz outra, então você cobre o céu muito rapidamente. E se ela é sensível, não precisa ficar parada muito tempo numa dada região do céu observando, né? Porque com um curto tempo de integração, ela consegue toda a luz que ela precisa para observar, para ver uma galáxia distante, né? Com bastante qualidade e seguir em frente, né? Então, essa é um levantamento muito interessante, né? Ele acabou de liberar fez o seu segundo lançamento de dados públicos, agora em janeiro, se não me engano. São milhões de galáxias, milhões de estrelas observadas, milhares de aglomerados de galáxias, né, observados, e é isso. Por falar em aglomerados de galáxias, vou voltar aqui a tela para eles. Esse tipo de levantamento, então, como a gente falou, né, é muito, muito legal para você cobrir o céu de uma maneira bastante rápida, né? Então, essa coisa que você falou da grande estrutura, né, Leandro, né, a teia cósmica, você consegue mapear bastante dessa teia cósmica com uma grande rapidez, né? Vai ver todas essas galáxias espalhadas no universo afora. E aqui eu estou só mostrando alguns tipos de galáxias, de aglomerados de galáxias, né, com diferentes massas, né, ou tamanhos, né? Então, aqui está uma massa grande e massa pequena, né? E nesse eixo aqui, na horizontal, a gente tem a distância, né? Então, esses aqui são aglomerados distantes, mais distantes, esses aqui são aglomerados próximos. Só para ter uma noção, né, do tipo de coisa que a gente observa no céu quando vai fazer esse tipo de estudo, né? Então, um aglomerado muito grande, de grande massa, perto, você dá para ver bastante claro que tem aqui uma concentração de galáxias, né? Tem aqui um aglomerado mais, vamos dizer assim, menor, próximo, você ainda vê aqui uma pequena aglomeração de galáxias, né? Se você vai para os aglomerados mais distantes, se ele é grande, você ainda vê alguma coisa aqui. Não sei se está dando para ver na tela. Então, dá para dizer uma coisa aqui. Mas, se você Ricardo, vai tentar ver... Oi? Está dando para ver direitinho, está ótimo. Maravilha, né? Então, você tem uma aglomeraçãozinha aqui. Agora, se você vai tentar ver um aglomerado pequeno e longe, bom, é a mesma coisa que aqui na Terra, né? Você tentar ver uma coisa pequena longe. É difícil pra caramba, né? Mas descobrir aglomerados de galáxias usando esses grandes levantamentos, né? Como o Dark Energy Survey, que a gente chama de 10, é bem interessante, porque é muito simples, relativamente simples você identificar essas sobredensidades de galáxias, né, por aí, né, quando você observa o céu. E, claro, vai ficar muito difícil quando você vai para o universo distante e para os aglomerados menores, né? Mas, ainda assim, é relativamente fácil você observar esses caras e achar, né? E são o quê? O que o nome diz, é um aglomerado de galáxia, né? Simplesmente um aglomerado de galáxia. Bom, Ricardo, já que você falou de todas as estruturas e tudo mais, eu queria que você falasse para o nosso público qual que é a importância de se medir a massa de aglomerados de galáxias e como é que ela está distribuída, essa massa, né, no universo. Deixar bem claro para o pessoal como é que é esse estudo que você está fazendo. Beleza. Tem até uma brincadeira aqui, né? Botei aqui um aglomerado de galáxia numa balança, porque, na verdade, quando você estuda aglomerado de galáxia, a gente viu um pouco aqui nessa figura, né? A diferença de massa entre eles, né? Você medir essa massa
é bem complicado, né? Eu posso chegar aqui e contar a quantidade de galáxias que estão aqui nesse aglomerado, né? Ah, sei lá, tem 100, esse daqui tem 10, né? Ah, legal, esse daqui é maior do que esse. Mas quanto em massa, de fato, né? Em quilogramas, vamos dizer assim, em astronomia a gente fala em massas solares, né? Para não gastar zero, né? Senão, né, fica uma conta mais redonda. Se você fala em massas solares, não dá para medir um bicho desse em quilogramas, vai fundir a cuca. Mas medir, né, ir dessa contagem de galáxias dentro do aglomerado, sei lá, aqui tem 100 e aqui tem 10, né, e transformar isso em quantas massas solares tem esse aglomerado, é uma coisa super complicada, né? É um dos grandes problemas da astrofísica. E por que está todo mundo interessado nisso? Porque a gente falou que essa formação de estrutura do universo ela é regida pela força da gravidade, que tende a aglomerar as coisas, né? Agora, a energia escura que a gente acabou de falar, ela tende a expandir o universo de forma acelerada. Então, você, ao entender o grau de aglomeração das galáxias, quantas galáxias estão aglomeradas num dado lugar, em que volume, né? Você consegue entender melhor o equilíbrio, o balanço, vamos dizer assim, entre força da gravidade e energia escura. Então, ao estudar então os aglomerados de galáxias e medir a massa deles, você está tentando entender esse equilíbrio entre a expansão do universo acelerada pela energia escura e a força da gravidade tendendo a aglomerar as coisas. Então, por isso é fundamental se medir a massa. Tem várias maneiras de você fazer isso, né? Esses aglomerados não são feitos apenas de galáxias, né? Eles, na verdade, a maior parte deles é um halo de matéria escura, que é outra componente absolutamente misteriosa do universo, que a gente não sabe o que é. É uma matéria diferentona, diferente da matéria do que a gente é feito, do que as estrelas são feitas, os átomos, os prótons, né? Ela não interage, ela não emite luz. A gente só sabe que está lá porque ela interage de maneira gravitacional. A gente sente a massa dela lá, né? A gente sente a massa dela observando, por exemplo, lentes gravitacionais, né? É um método. Lentes gravitacionais, que é aquela coisa que deforma a luz das galáxias, né? Lembrando lá da relatividade geral, em que uma grande massa deforma o espaço-tempo. Então, as galáxias de fundo, ao passar pelo aglomerado, a luz delas é desviada pela luz do aglomerado, pela massa do aglomerado, desculpa. Então, a luz das fontes de fundo é desviada pela massa do aglomerado, né, gerando agentes gravitacionais, e você vê, então, galáxias deformadas, e a partir da medida dessa deformação, você consegue estimar a massa desse aglomerado. Você também está cheio de gás quente nos aglomerados de galáxias. Esse gás quente que emite muito em raio-x. Você também pode usar o raio-x para estimar a massa do aglomerado. Outra coisa também é você medir o movimento das galáxias, né? Com uma técnica chamada espectroscopia, né, que você também usa para medir o movimento de estrelas e descobrir exoplanetas, por exemplo, né? Então, ao medir o movimento das galáxias com espectroscopia, você consegue medir a velocidade delas, você consegue medir a energia cinética, né? E, via energia cinética, se o sistema está em equilíbrio, você tem uma estimativa da energia potencial gravitacional, lá que a gente viu no segundo grau, né? Então, é uma relação entre a energia do movimento, a energia cinética e a energia da gravidade, né? Elas estão relacionadas. Agora, são várias maneiras. E o que a gente viu, analisando uma outra componente que é super difícil de observar, né, que é a tal luz intraaglomerado, e que aparece aqui. Isso aqui é uma imagem simulada, né, feita por um colaborador, e que tenta mostrar um pouco dessa luz difusa. É uma luz relacionada a estrelas desgarradas no aglomerado, né? Então, o aglomerado de galáxias está lá cheio de galáxias, né? Mas, vez ou outra, de vez em quando, uma galáxia passa por outra e dá uma trombada, vamos dizer assim, né? Uma trombada entre aspas, e arrancam algumas estrelas uma galáxia arranca estrela de uma, outra galáxia arranca estrela de outra, e essas estrelas ficam distribuídas no meio do aglomerado. Elas ficam realmente lá no meio do aglomerado, né? Então, você tem as galáxias, vocês têm as galáxias aqui, mas também tem estrelas soltas no meio do aglomerado, estrelas desgarradas. Agora, essas poucas estrelas, né, soltas, relativamente poucas estrelas para o volume do aglomerado, né, imagina, é bem difícil de observar, né?
A estrela, quando está na galáxia, você tem lá bilhões de estrelas juntas, concentradas, a galáxia fica bem brilhante, você consegue observar ela. Agora, bilhão de estrelas distribuída num espaço que é, às vezes, 10 vezes, 100 vezes maior que uma galáxia, um volume bem maior, né? Então, esse brilho fica muito difuso, muito diluído, é muito difícil de observar. Aí entra o Dark Energy Survey que a gente falou. Né? Além de ele ter uma grande amostra de aglomerados de galáxias, a câmera dele é muito sensível e você consegue observar, deixa eu mostrar aqui, então aqui só com mais detalhes essa simulação, né, a luz difusa, isso na simulação a gente consegue ver com bastante clareza, mas se a gente vai para os dados reais, para uma imagem individual, é um pesadelo. É muito fraco o sinal. Tá? Mesmo com uma câmera avançada de alta resolução, de alta sensibilidade, é um pesadelo você observar, fazer uma imagem só para fazer isso. Né? Tipicamente, os estudos anteriores, recentes, usam o telescópio espacial Hubble para tentar observar isso, com exposições longuíssimas, bem longas mesmo. Então, o que a gente faz? Já que a gente não tem o Hubble, mas tem um mapeamento enorme do céu com um monte de aglomerados de galáxias. A gente empilha eles, é como se chama. Né? A gente soma o sinal das imagens individuais. A gente pega um punhado de aglomerados com o mesmo tipo de propriedade, vamos dizer, aglomerados com a mesma massa, e empilha eles. E, ao empilhar, somar o sinal das imagens, né, você consegue medir alguma coisa de fato. Né? Então, um aglomerado sozinho não faz verão, né, assim como a andorinha, mas quando você junta vários aglomerados de galáxias e soma o sinal deles, o sinal da luz difusa começa a sobressair, começa a aparecer, e aí você começa a medir. E aí qual foi a grande jogada, né? Que já tinha sido meio que discutida e apontada por amostras bem menores, 5, 6 aglomerados, um punhado. A gente usou mais de 500 aglomerados de galáxias. Qual foi a grande história? A gente viu realmente que para diferentes grupos de aglomerados com diferentes massas, essa luz difusa, né, essa luz das estrelas desgarradas nos aglomerados de galáxias, mapeava muito bem a distribuição de matéria escura, né, que a gente mediu, a colaboração conseguiu medir usando lentes gravitacionais. Então, a gente mediu a massa e a distribuição da matéria escura usando lentes gravitacionais, que a gente discutiu anteriormente, e usando a luz difusa, essa luz fantasmagórica, intraaglomerado, que se chama, né, né, que é dentro do aglomerado, é uma luz que permeia o aglomerado, a gente conseguiu mapear esse brilho e viu que ele tinha uma relação com a massa da matéria escura. Né? Então, foi a primeira vez que a gente fez para uma amostra tão grande, né, e com diferentes faixas de massa, vendo que, de fato, você tem uma relação entre essa luz difusa, essa luz intraaglomerado, e a matéria escura. Então, isso seria uma outra maneira, né, em mais uma de várias maneiras, que cada uma tem um viés, vamos dizer assim, um efeito, cada uma pode te dar uma resposta diferente, né? E se você cerca de várias maneiras as medidas da massa, entende de várias maneiras como medir essa massa, você tem a chance de chegar a uma resposta melhor, de entender melhor o universo, né? E aí, essa foi a grande jogada desse trabalho, né? Chegou a sair na Super Interessante, foi bem legal. O Fermilab também fez uma notícia sobre ele, e que foi liderado por um aluno que eu orientei no doutorado, defendeu em agosto passado, o Wilson Sampaio dos Santos. Então, ele publicou um artigo fazendo essa pesquisa, né, em colaboração com a Yuan Zhang, do Fermilab, em que a gente realmente mediu a massa dos aglomerados, ou viu que existe uma relação entre a massa dos aglomerados, a massa da matéria escura dos aglomerados e essa luz difusa das estrelas desgarradas. Né? Então, isso foi bem, bem legal e a gente gostou muito desse resultado. Ricardo, eu não sou bem dessa área de galácticas, né? Então, de certa maneira, eu posso falar muito com o nosso público leigo. Você descreveu vários processos aí de medida de massa de um objeto tão distante, né? E para as pessoas, como é que eu medi a massa de um objeto distante? Você já deu uma grande panorâmica de vários métodos que existiam. Esse método agora tem de tão diferente, e por que ele não foi usado antes? Foram equipamentos novos, são novas visões teóricas, é uma maneira diferente de ver um problema, né, que todo mundo enfrenta, porque imagina o cidadão comum pensando, o cara está medindo a massa de uma galáxia
de uma não, de um monte de galáxias que estão lá nos cafundéus dos Judas. Então, como é que... Aí você descreveu alguns desses processos e tal, e mesmo falou um processo seu. Dá uma enxugada assim, para a gente que não é da área de galáctica. Os dois colegas ali são de galáctica e cosmologia, né? Eu sou até de uma área que é mais, que incomoda mais, eu liguei muito com mecânica celeste, mas aquela mecânica celeste de objetos ali, né, mais planetinhas, só um hélice satélitezinho passando em torno de um planeta. Agora, galáxias e tal, você já falou isso, eu sei, eu só queria que você desse uma... Não, perfeito, Nelton. E, sem dúvida, o desenvolvimento tecnológico foi um diferencial, né? Essa luz difusa já foi observada, essa luz intraaglomerado, né, vamos chamar assim, já foi observada há décadas atrás, né, para aglomerados mais próximos. E desde então, outros levantamentos, por exemplo, tem um levantamento muito famoso, foi o primeiro grande levantamento digital do céu, que observou praticamente um quarto do céu no hemisfério norte, que é o Slow and Digital Sky Survey, o SDSS. Foi um levantamento que revolucionou a astronomia, porque disponibilizou uma quantidade de dados enormes. E o que eles fizeram foi analisar esse tipo de dados, há alguns anos atrás, para 500 aglomerados, mas todos eles empilhados, né? E até uma distância relativamente próxima. Então, mas a gente conseguiu, com esse novo projeto, com uma nova câmera, né, com observações mais profundas, com mais detalhamento, esses 500 aglomerados, cerca de 500, a gente não combinou todos eles, né? A gente conseguiu sinal suficiente para combinar só parte deles, né, com diferentes massas, né? Então, sei lá, vamos dizer 100 aqui, 100 aqui, 100 acolá e mais 200 para fechar a conta, vai. Então, com diferentes massas. Então, a gente conseguiu, com menos aglomerados, combinar a luz deles para obter o sinal palpável, vamos dizer assim, mensurável, né? E de forma a poder ver como essa variação na luz difusa ela muda com a massa, né? Então, você conseguiu, com mais aglomerados, mas combinar de uma forma, combinar menos e conseguir, de fato, medir isso, né? Além disso, para você medir essas coisas como lentes gravitacionais, que foi a maneira que a gente usou para medir a massa, né, que é a maneira clássica, é uma excelente maneira, é a melhor maneira de você medir a massa de um aglomerado de galáxia, você precisa de uma qualidade de imagem muito, muito boa, né? Como a gente falou, são deformações na imagem de galáxias muito distantes, né, além do aglomerado, são deformações muito sutis, né? E que você mede essa deformação em várias galáxias naquele campo, né, em várias galáxias naquele campo, para tentar extrair um sinal, vamos dizer assim, um sinal geral, né, dessa lente gravitacional, né? Porque se você, mais uma vez, uma galáxia também não faz verão, né? Se você olhar só para uma galáxia e tentar medir a deformação dela, cara, bom, qual era a deformação dela original, né? A gente não sabe, você tem galáxias de diferentes tipos e formas, né? Então, a partir do momento que você tem galáxias de diferentes tipos e formas. A partir do momento que você vê que tem uma deformação geral, né, uma tendência na deformação daquelas galáxias naquela região do aglomerado, você consegue extrair esse sinal da lente gravitacional e medir a massa dele. Então, essa é a maneira principal, né, e que o Dark Energy Survey tem usado para fazer toda a sua análise cosmológica, por exemplo. Ricardo, e futuro? Cara, existem surveys aí, levantamentos programados, e como é que são as perspectivas aí de participação do Brasil nesses levantamentos futuros aí que você conheça? Tem vários levantamentos em andamento ou planejados, né, ou com a preparação em andamento. Mas mesmo o 10, por exemplo, o Dark Energy Survey, que acabou de observar em 2019 e acabou de fazer o seu segundo lançamento de dados públicos, como a gente falou, ele ainda está, as análises dessa grande quantidade de dados leva tempo, né? Não é algo que você faz do dia para a noite. Então, por exemplo, agora foram 6 anos de projeto, de operação, de observação, e agora que estão sendo analisados os dados do ano 3, por exemplo. Estão sendo publicados os dados do ano 3, né? Praticamente 3, 4 anos depois.
e que ele começou a observar em 2013. E o que acontece? Então, você ainda tem um intervalo de tempo em que as pessoas ainda vão conseguir analisar esses dados do 10, né? A gente faz parte. E tem um novo projeto que vai revolucionar a astronomia, que está em construção no Chile, que é o LSST. É que ele tinha um nome complicado antigamente, agora é o Legacy Survey of Space-Time, né? É um levantamento do tempo e espaço. Ele vai usar um telescópio de 8 metros no Chile, né, o chamado Observatório Vera Rubin, em homenagem a quem, de fato, comprovou a existência da tal da matéria escura que a gente falou aqui. Né? Vera Rubin foi fundamental para isso, observando galáxias espirais. E então, esse Observatório Vera Rubin, que tem esse telescópio de 8 metros, né, ele tem uma característica muito interessante, porque, tipicamente, esses telescópios gigantes, que, por exemplo, o Gemini, que o Brasil faz parte, né? ou o Keck, que é maior ainda no Havaí, esses telescópios, em geral, são focados no universo distante, eles têm um campo bem pequenininho. Né? Eu quero observar uma galáxia lá onde o vento faz a curva. Né? Então, você pega e foca nela. Agora, esse cara não, ele tem um telescópio de 8 Fiquei com medo do que você ia falar. Fiquei com medo do que você ia falar. Lá onde o vento faz a curva, o vento solar, né? E então é um espelho bastante grande, né? Um espelho bastante grande, ou seja, tem bastante capacidade de coletar a luz, né, que está vindo do universo, mas ao mesmo tempo um campo bastante grande. Então ele é um telescópio ideal para você fazer esses grandes levantamentos, como o que a gente falou que o 10 fez, né, de mapear rapidamente o céu inteiro, porque tem um campo grande e um espelho relativamente grande, ele vai fazer muito mais, muito mais. Então, a estimativa é que ele mapeie o céu inteiro em apenas 3 dias. Em 3 dias, tá? E aí, o que você vai ter na prática com esse telescópio? Você vai ter, essencialmente, um filme em alta definição do céu, né? É o que se diz. Porque o que é um filme? Né? São vários quadros, né? Com uma dada frequência. Então, a partir do momento que uma dada região do céu, você vê ela com tanta frequência, tantas vezes, né? Com tantas observações, você vai ter praticamente um filme daquela região. Né? Você vai ver aquela região, as fontes naquela região mudando. Se tem uma estrela variável, você vai ver o brilho dela se mudando. Se tem uma supernova explodindo, você vai ver ela explodindo. Se tem um asteroide passando, se tem aquele asteroide que vai bater na Terra, será que vai vir o asteroide? Ei, Naelton, você que é dos asteroides, vem ou não vem? Então, se tiver aquele asteroide se aproximando da Terra, né, os famosos NEOs, esse cara muito provavelmente vai ver. Né, porque ele vai ter um filme, tudo que está em movimento ou variação no céu, né, vai ser uma nova fase da astronomia, né, de realmente você ver a evolução temporal das coisas no céu. E ao mesmo tempo, imagina, se você tem várias imagens da mesma região do céu várias vezes, né, essa técnica que eu falei de empilhamento, de somar imagens, você também pode levar ela a uma outra potência. Né? Você consegue ver muito mais fundo ao combinar tantas imagens assim. Então, espera-se que, por exemplo, com esse levantamento, você veja muito mais fundo. É claro, quando você vê muito mais fundo, surgem outros problemas, como aparecer coisa que você nunca tinha visto antes. Né? E essa, na verdade, é a grande esperança. Né? A tal da serendipidade, ou descoberta por acidente, vamos dizer assim, na astronomia, é uma coisa fantástica. Né? Ninguém nunca pensou o que era matéria escura. Ninguém nunca pensou o que é energia escura. O que vai aparecer quando você fizer um filme em alta definição? É o que? É 4K, que é a boa hoje em dia? Não, enfim, não, esquece isso, é bem mais do que isso. Tá? Aquela câmera que eu mostrei do 10 é ínfima, coitada, né? Perto do LSST. E muito maior, muito mais resolução, né? E um espelho muito maior. Então, ele consegue captar muito mais luz. Uma das grandes coisas é justamente esse universo com um brilho de baixa densidade superficial, que se chama. Né? Por exemplo, essas estrelas espalhadas no grande volume do aglomerado. Então, a partir do momento que você observar, por exemplo, a vizinhança da Via Láctea, sabe-se lá o que vai aparecer? Alguma galáxia de baixíssimo brilho superficial, toda uma nova população, talvez, quem sabe, né? Que foi um dos grandes mistérios da astrofísica. Né? Onde estão as vizinhas da Via Láctea?
né? O mistério que tanto o slogan que eu falei agora, o SDSS, e o 10 também ajudaram a resolver. A resolver não, mas ajudaram a dar algumas respostas, né? Porque eles descobriram dezenas de galáxias novas, galáxias vizinhas da Via Láctea. Você fala, cara, mas esses caras estão aqui do lado, porque ninguém nunca viu isso antes. Não, porque se você está com a cara colada na parede, às vezes é difícil você ver as coisas, né? E outra que esses caras têm uma densidade muito baixa de brilho, muito, muito baixa mesmo. Então, mais uma vez, o desenvolvimento tecnológico, a capacidade de mapear grandes regiões do céu, e aí sim, você brincar com contraste e ver que coisas sobressaem ou não, cara, isso é que é o grande barato de você observar o universo. Ricardo, eu não vou fazer você passar, né, as pessoas teriam o prazer de te ouvir tocar na flauta, né? Eu acho que você não vai querer fazer isso com o público. Está enferrujada a flauta. Não eu vem acho com que ele essa. devia voltar para tocar flauta aqui para gente, cara. Ele tinha que mostrar isso para o público. Até porque música e astronomia é uma coisa que está muito junta. William Herschel, a gente tem tantos astrônomos aí, músicos, né? Ou músicos astrônomos também. Cara, muito legal. Acho que, Jorge, você devia convidar de novo o Ricardo aqui para o número musical, o Planetário Café Musical. Não, Se ele me acompanhar, eu toco. Chama o Alex. O Alex Vou Vinci, chamar o que é Alex. Exatamente, o Alex está na meu parceiro fila. de SAB. Exatamente, o Alex está na fila. E quando eu entrevistar o Alex, eu vou te chamar para ser um dos entrevistadores. Vou mudar um pouquinho o programa rapidamente, só fazer essa exceção para você fazer. Duo planetário. É café, é o planetário duo café, né? Ou alguma coisa do tipo. Né? Então, Ricardo, muito obrigado mesmo, tá? Estamos chegando ao final dessa edição do Planetário Café. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os astrônomos Naelto Araújo, tá? O Leandro Guedes e especialmente a você, Ricardo, pela essa aula que você deu a gente, tá? Ao público. Valeu, gente. Ao público, eu peço que acompanhe as nossas redes sociais do Planetário, o Instagram, o Twitter e o Facebook, e o nosso canal do YouTube, que sempre traz notícias das mais diferentes e mais interessantes possíveis. Pessoal, muito obrigado. E sigam o Rilogando. Ah, claro, se não podemos esquecer. Eu vou colocar aqui embaixo, vocês vão ver depois. Bota embaixo no vidinho, dá joinha, aperta o botãozinho, na sineta, tem tudo aí. O Ricardão está lá para falar com vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima, Ricardo. Abração. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.